Ora, os hebreus construíram casa para Yahushua, os judeus construíram casa para Yeshua. Aí você vê os judeus hebreus, presta atenção, como esse povo é hipócrita, eles não aprendem. Aí você vê um hebreu e um judeu andando, eles estão andando, com aquelas roupas de fariseu, não mudaram nada. O sistema evangélico católico só mudaram um pouco a roupa, mas é o mesmo sistema. Todas as religiões do mundo vêm dos hebreus e dos judeus, vem lá de Salomão, daquela época, eles criam tudo. Aí você vê os hebreus, os judeus andam com aquela roupa lá, tudo de preto, aí anda com uma estrela do deus Rafã no peito, uma estrela, que é o pentagrama, que é a estrela do deus Rafã, e ainda diz assim, olha, vocês todos são imundos, nós somos os verdadeiros filhos de Deus, e vocês acreditam. Vai ser, ó, uma acordada. A Coca-Cola, chamada Israel, Jerusalém, tá na hora de acabar, né? Tá na hora, né? Aí você diz, ah, mas Jerusalém e Israel é a Terra Santa pra você. Pra mim não é não. Tá bom, Jerusalém é a Terra Santa, Israel é a Terra Santa, então me diz, se eles são tão santos, por que eles mataram e apedrejaram os profetas? Mataram o nosso Messias, mataram os apóstolos. Que Terra Santa é essa que mata todo mundo? Que nosso pai enviou os profetas para eles matar. Nosso pai enviou o filho deles matar. Nosso pai enviou os apóstolos para eles matar. Que Terra Santa é essa? Deixa de ser hipócrita, acorda. É uma Coca-Cola. Jerusalém é a Coca-Cola, Israel é a Coca-Cola, é a mesma coisa. Uma propaganda muito bem feita, muito bem trabalhada, que até hoje engana muita gente. Onde é a Terra Santa? É simples, lê as escrituras. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai, falou, Moisés, ó, tira o sapato da sandália do seu pé que você está pisando em Terra Santa. O Monte Sinai é Terra Santa. Por isso que até hoje, não existe um prostíbulo no Monte Sinai, porque o nosso Pai não permite. Não existe nenhum templo feito monte de obra lá no Monte Sinai. O Monte Sinai está vazio, do mesmo jeito. Ninguém chega lá perto. Enquanto os profetas queriam matar os profetas corriam para o Monte Sinai. Porque era lá que o nosso Pai dava proteção. Não está acreditando? Então tá bom, pensa. Nosso Messias nasce. Os reis, os religiosos da época queriam matar o nosso Messias. Acabou de nascer. Nosso pai fala para José e Maria, ó, pega o menino e traz para o Egito. Monte Sinai, o Egito. Monte Sinai, no Egito, não é Israel não, Egito. Vocês não pensam? Nosso pai viu o filho dele correndo perigo de vida. O que ele fez? Pega o menino e traz para perto de mim. No Monte Sinai, no Egito. Não está entendendo? Então vamos mais longe um pouco. Quando José, José foi vendido lá pelos irmãos dele para o Egito. E aí? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Os 12 irmãos de José pegaram ele, presta atenção. Pegaram ele e venderam ele. Venderam. Fizeram a mesma coisa que fizeram com o nosso Messias, venderam. Presta bem atenção. Os 12 irmãos de José pegaram José e venderam ele para o Egito. O José foi para o Egito. Nosso pai deu totalmente sabedoria para ele. E aí, olha bem, o José foi crescendo até virar governador do Egito. Presta bem atenção. Na hora que os judeus estavam passando fome lá em Israel, que aquele nome nem era Israel naquela época, estavam passando fome lá, quem deu de comer para eles? Ah, todo mundo morrendo de fome. Nosso pai fez vir uma seca. 7 anos tinha comida e 7 anos não ia ter comida. Quem alimentou os judeus? Foi Israel, Jerusalém que alimentou eles? Ou foi o Egito que alimentou eles? Aí eles vão para o Egito, vão lá para o Egito, começam a se alimentar no Egito, ficam lá, se multiplicam, fazem um monte de filho, aí começam a ficar de olho no trono do rei do Egito. Aí começam a preparar para tomar o Egito. E nosso pai se ira, fala, ô povinho, tava passando fome lá em Israel, trouxe para cá para aprender, para unir, era para unir os irmãos. Quando nosso pai trouxe o povo de Israel para trazer para o Egito, era para unir, não para separar. Nosso pai quis unir. Lembra quando o Messias fala, olha, eu queria ser como uma galinha junto com seus pintinhos. Ele queria unir o Egito, Israel, todos os países, todo mundo em um só povo. Aí eles vão para o Egito, fazem um monte de filho, começa a ficar muito grande. Aí o rei do Egito começa a ficar preocupado, que eles estavam planejando matar o rei e tomar o Egito para eles.
E aí, o que o nosso pai faz? Castiga eles, né? O povo é muito esperto. O povo judeu é muito esperto. Nós somos o povo de Deus. Vocês são tudo gentil, esterco da terra. Vai lá falar para eles que eles não são a terra santa. Os profetas foram lá em Israel, Jerusalém. Presta atenção, o Messias falou assim, ó: olha, o Pai do céu enviou para vocês profetas. Enviou, porque não era judeu, os profetas não eram judeus. Foi enviado, presta atenção. Se nosso Messias falasse, ó, fez nascer aqui profeta, mas não. Nosso Messias falou, o Pai enviou o profeta até vocês e vocês os apedrejaram, os mataram. Aí depois o Pai enviou o Filho dele para vocês ficaram perseguindo. E depois, no coração de vocês, seus hipócritas, fala assim, ó, vamos dar para os romanos matam e o pecado dos romanos. Mas o nosso pai leu o coração deles, deu, que passava na mente o coração deles. Eles pensavam assim, olha, nós vamos entregar para os romanos, e os romanos matam, e aí o pecado dos romanos, não é nosso não. A gente não matamos eles não. Só que o Messias bem claro fala assim, olha, romano, vocês vão me matar, mas aqueles, os judeus, aqueles que me entregaram a você para me matar, você, romano, está pecando porque você está matando. Mas aqueles que me entregaram a você para me matar, esses maior pecado tem. E aí? Na hora que ele fala isso, o soldado romano, o general romano da época, não lembro o nome agora, mas o nome dele vocês devem saber aí, ficou tão assustado que não queria matar ele não. Fez de tudo para não matar ele. Mas os judeus ficaram em cima, tem que matar, tem que matar. Aí começaram a gritar o nome do líder dele da época. Era o líder deles lá, dos fariseus, saduceus. Porque aquela religião lá sempre tinha um líder para sair matando todo mundo, matando os romanos. Quem era? Não era Barrabás? Aí quando colocaram o nosso Messias em Barrabás, o que o sistema religioso fez? Não nos dá Barrabás. Foram isso que eles fizeram? Mandaram matar o Messias e deixaram Barrabás? Difícil, mas é verdade. É verdade, isso está acontecendo, é verdade. Quem era Barrabás na época? Só parar e pensar. Tinha o Império Romano e tinha um povo que era contra o Império Romano. Agora para e pensa. Esse povo que era contra o Império Romano acabou? Ou está aí até hoje? Para e pensa. O Império Romano nunca caiu. Me prove que o Império Romano caiu até hoje. Nunca caiu. Está aí até hoje. E aqueles que lutavam contra o Império Romano, que era na época, Barrabás da época, não está aí até hoje também? Não teve o nome de Templários? Aí depois de um tempo vieram aqui para a Escócia, desceram para Londres e montaram maçonaria? Não são os mesmos? Presta atenção, são duas linhas. A mãe das religiões, Império Romano, e a filha, que vem lá dos Templários, que veio de Barrabás e veio e montou maçonaria. Você pode ver que toda igreja, religião protestante, essa prostituta protestante aí é contra a católica. Nós somos contra o Império Romano. Eles falam contra a igreja católica, mas é bem dizer assim, nós somos contra o Império Romano. Por quê? Porque o Império Romano fizeram eles escravos o tempo todo. E aí sabe o que vai acontecer com esses pastores evangélicos agora? Que ó, eles estão unidos agora, se uniram, já faz bom tempo, já estão tudo unidos. A mãe e a filha estão unidos, mas daqui uns dias vai ter uma briga entre eles, porque quando a besta vir, começar a reinar e começar a ter um monte de problema, não ter comida para dar pro povo, olha o que vai acontecer com a filhinha deles. Vamos ler? É a melhor parte. Melhor parte do livro de Apocalipse. Isso que vai acontecer, isso aqui que vai acontecer. Os pastores evangélicos gospel maçônicos. Você acha que o Império Romano está tolerando eles? Você acha que o Império Romano, depois que eles fizeram um monte de absurdo, eles estão juntos sim, não tenha dúvida, estão juntos. Mas daqui uns dias, quando as coisas do oitavo rei começar a cair,
as coisas não der certo para ele, meu filho, eles vão catar esses pastores evangélicos, aí vocês vão ver o que eles vão fazer com eles. Vamos ler? O que a besta e os reis do mundo, o exército todo dele, vai fazer com a filha. Se assusta não, verdade. Mas a profecia tem que se cumprir. Mentiroso é os homens. O nosso pai fala a verdade. Mentiroso é os homens. Nosso pai, nosso Messias fala a verdade. Então vamos lá, Apocalipse 17, versículo 16. Os chifres que viste, os reis da terra, todos os países, os presidentes, e a besta, esses odiarão a meretriz. A grande prostituta é a mãe, a meretriz é a filha. Olha bem, entendam, os 10 chifres que viste, e a besta, os 10 presidentes do mundo se unem com a besta, odiarão a meretriz, a filha evangélica protestante. Provavelmente todo o espiritismo e as igrejas católicas do Império Romano, ortodoxos, vão se unir e vão caçar os maçons novamente. E quem são os maçons hoje? Onde que eles estão? No sistema evangélico protestante. Gosta. Evangelho protestante que o maçom gosta. Aqui, ó, nosso Messias falou o que vai acontecer. Porque o Império Romano controla o Oriente, o Ocidente, e parte do Norte e parte do Sul. E aí o que vai acontecer? O Império Romano, quando vê a besta estiver no seu reino e vê que está caindo e não está tendo resultado, ele vai se irar contra a meretriz, que é a filha protestante evangélica, a maçonaria. Está escutando, maçom? Vocês estão perdidos, meu filho. Que a profecia, meu pai fala a verdade, não fala mentira não. Mentira são vocês. Vocês estão unidos aí com a sua mãe aí, ó. Sua mãe romana aí, mas daqui uns dias ela vai, ó. Ó, vocês, ó. Olha lá, vamos ler de novo. Os 10 chifres, os 10 presidentes do mundo, que viste mais a besta que reina sobre todos eles, esses odiarão a meretriz, a maçonaria, a evangélica, a gospel, e farão devastada, vão acabar com esses caras, e comerão as carnes, e consumirão a carne deles no fogo. Presta atenção, não vai ter comida não, não vai ter comida não, porque as duas testemunhas vão acabar com tudo. Só nas montanhas onde tiver os irmãos, provavelmente nosso pai, os irmãos vai estar plantando, nosso pai vai permitir, porque nosso pai falou que preparou um lugar durante 1260 dias para os nossos irmãos, então vai estar todo mundo lá. Quando acabar os 1260 dias, tem que juntar muita comida, porque terá ainda mais 75 dias ainda até a volta do Messias. Olha bem, vamos lá de novo, o Império Romano dizendo, olha isso, o que o nosso pai, nosso Messias mandou pra gente, falou assim, ó, o Império Romano e a besta vão se irar contra a filha, a meretriz. E ó, vai matar todo mundo. Você que é evangélico aí, meu filho, se eu fosse eu, ó, e não entra em outro sistema não, é melhor ser neutro, meu filho. Corre para as montanhas, deixa que eles se matem. E como vai fazer? Não tem jeito. Desde o princípio esse povo se mata. Você acha que os profetas tentaram acabar com isso, não conseguiram. O Messias veio tentar acabar com isso, não conseguiram. Os apóstolos vieram acabar com isso, não conseguiram. Eles mataram todo mundo. Você acha que você vai conseguir acabar com isso? Não tem jeito não. Deixa se matar, corre para as montanhas e fica lá. Porque eles vão se matar. Vamos lá de novo, vamos entender? Os 10 chifres que viste, os 10 presidentes do mundo, e a besta, que é o líder deles, esses odiarão a maçonaria evangélica, gospel, e farão devastada, eles vão acabar com eles, e despojados, e vão comer eles, ó, comerão as carnes e consumirão no fogo. Meu, eles vão pegar esses pastores evangélicos,